Olá, neste vídeo estarei apresentando o processo de gerenciamento de pessoas nos terminais faciais Hikvision através do protocolo ISAP. Os terminais faciais da série MinMoi são terminais de acesso baseado em pessoas. Então, antes de adicionarmos as credenciais ao terminal facial, é necessário que adicionemos as pessoas para então adicionar suas credenciais, como cartão ou QR Code, face, biometria e senha. Então, primeiramente, vamos acessar a API em gerenciamento de pessoas e aqui vamos ter a introdução da função de gerenciamento de pessoas e também as chamadas de API. Primeiramente, aqui em introdução, temos o fluxo das requisições, iniciando a requisição com o comando para verificar a capacidade de configurar o controle de acesso do terminal. O método utilizado é o método GET e este seria o endpoint, localizado logo abaixo do fluxograma no item 1. Vamos abrir então o Postman e criar a nossa coleção, onde vamos utilizar essa coleção para realizar o nosso treinamento e vamos salvando as requisições. Então vou criar uma nova coleção, renomear essa coleção como ISAP Terminais faciais. Dentro desta coleção, vou criar uma pasta onde vamos salvar as requisições para o gerenciamento de pessoas. E dentro da pasta de gerenciamento de pessoas, vamos iniciar as nossas requisições. Vou adicionar uma nova requisição na pasta de gerenciamento de pessoas. Então, a primeira requisição que precisamos fazer está descrita na nossa API, que seria a requisição para verificar a capacidade de configuração para o controle de acesso. Então, vou renomear minha requisição para verificar a capacidade de configuração de controle de acesso. Aqui na API, então, temos que o método é o método GET e este seria o endpoint. Vamos lá para o item 1, copiamos o endpoint mencionado e no Postman precisamos colocar aqui o IP do nosso terminal. Então, o nosso terminal sabemos que está no IP 192.68.2.200. Já foi mostrado como fazer essa verificação através do Batch Configuration e o SADP em vídeos anteriores. Posso colocar aqui 192.168.2.200. A porta HTTP é 80, não precisaria colocar, mas vou estar colocando aqui 2.80 e o endpoint que vamos fazer a requisição. Precisamos configurar o método de autenticação no terminal. Então viemos aqui em Authorization e selecionamos a opção Digit Auth. Precisamos colocar aqui o nome do usuário e a senha do terminal facial, que foi utilizado no momento da ativação do dispositivo. Então, o usuário será admin e a senha que eu utilizei no momento da ativação, ABC12345. O método mantemos o GET e vou executar a minha requisição. Aqui eu tenho a resposta da minha requisição. Então, na API, ele pede para verificar se o campo isSupportUserInfo existe e se o seu valor é true. Então, vamos verificar, copiar aqui o campo que ele precisa conter na resposta e pesquisar este campo na resposta. Então, o campo ele existe e o seu valor é true. Como ele existe, significa que eu posso pesquisar, aplicar, adicionar e editar pessoas. Se ele não existisse, o gerenciamento de pessoas não é suportado. Para facilitar o processo dos testes, estarei criando algumas variáveis, onde vai me facilitar no processo de configurar a requisição. Então, por exemplo, aqui eu tenho o IP do meu servidor que será sempre o mesmo, o IP e a porta HTTP. Então, eu venho aqui em Environments, vou criar um ambiente com as variáveis, onde eu vou estar utilizando a variável
ao invés de estar utilizando o endereço diretamente. Isso vai me facilitar no ponto de, se em algum momento eu mudar o IP ou a porta HTTP, e até mesmo se eu mudar a senha do dispositivo. Então, vou vir aqui, criar um ambiente, renomear ele para ISAP Terminal Facial. E vou criar aqui as variáveis. Então, a primeira variável que eu vou criar é endereço dispositivo. Esse endereço aqui, ele vai ter o valor http, 192.168.2.200.80, que é o endereço do meu terminal facial. Vou copiar esse valor e colar aqui no current value, ou seja, o valor atual dele. Outro item que eu vou criar a variável seria para a minha autenticação. Sempre meu login e senha vai ser usuário admin e senha, a senha que eu ativei o dispositivo. Então aqui eu vou estar criando outras duas variáveis, que é usuário dispositivo, que será admin, e a senha do dispositivo, que será a senha que eu utilizei no momento da ativação do meu terminal. No meu caso, ABC12345. Variáveis criadas, vou estar salvando as informações da minha variável e vou estar ativando ela. Posso clicar aqui, ou então aqui, seleciono quais serão as variáveis respeitadas. Vou estar voltando para a minha collection e vou estar editando aqui os campos que eu coloquei anteriormente, colocando aqui as minhas variáveis. Então aqui em cima, o endereço do dispositivo, que vai ser já o valor 92.168.2.200.2.80. E aqui vou estar utilizando o meu usuário do dispositivo. E aqui embaixo em senha, a senha do dispositivo. Então isso vai me facilitar no processo de teste. Caso eu queira testar com um novo dispositivo, não preciso ir em cada requisição e alterar o IP do dispositivo ou a porta HTTP e usuário e senha. Basta eu configurar essas informações aqui no meu ambiente. Ok? Vou estar executando a requisição novamente, só para testar. Então tá ali. Funcionou e o campo isSupportUserInfo existe e o seu valor é true. O próximo passo que vamos seguir é o processo de adicionar pessoas. Então, vamos acessar o endereço IP do terminal, 192.168.2.200. Vou efetuar o login com o usuário admin e a senha ABC12345. Vou acessar a aba Usuários. Então aqui vocês podem verificar que eu não tenho nenhum usuário adicionado à lista atualmente. Vamos adicionar o nosso primeiro usuário via API. Então, para adicionar os usuários, vamos vir aqui em Gerenciamento de Pessoas, Fluxo de chamada de APIs e viemos em Person Adding. Então, ele pede para verificarmos a capacidade para gerenciamento de pessoas. Vamos montar, então, essa requisição no Postman. Eu posso tanto criar uma nova requisição, quanto duplicar essa requisição. Então, quando eu duplico a requisição, eu vou estar puxando todas as configurações dela, agilizando o processo de testes. Então, eu vou estar duplicando, posso clicar em Duplicate ou dar um Ctrl D. E o nome dessa requisição vai ser Verificar capacidade para o gerenciamento de pessoas. Então, eu vou renomear, vou colocar Verificar capacidade de gerenciamento de pessoas. A requisição que eu tenho que mandar está utilizando o método GET neste endpoint que está no item 1. Vamos lá para o item 1, vamos copiar a requisição. O método continua sendo o método GET e aqui eu colo o meu endpoint. Removo aqui os caracteres especiais, o Enter no caso. Podem ver que ele já puxou a autenticação do tipo digest, então não preciso digitar ela novamente, e dou um Send. Então, a requisição foi feita com sucesso e aqui no meu fluxo ele pede para verificar se o campo Support Function contém Post. Então, vamos lá, verificar.
support function contém post. Ou seja, a gente consegue adicionar pessoas agora, então, através do método post, utilizando este endpoint. Se ele não tivesse o post, a gente não poderia adicionar pessoas. Então, vamos pegar aqui o endpoint utilizado para gravar pessoas. Está no item 2, vou copiar, vou duplicar essa minha requisição e renomear ela para adicionar pessoas. Vou colar o endpoint, substituindo ele, e o método, a API informa que ele está utilizando o método post. Altero aqui no Postman o método para post e preciso verificar qual que é o corpo da minha requisição. Para saber o conteúdo que eu vou ter que passar nessa requisição, eu vou vir aqui em API Reference, Person and Credential Management, Add a Person. Então ele vai estar aqui com o endpoint, né? Podemos ignorar a parte do security por enquanto. Vamos copiar então a mensagem da requisição. Copiamos ela. Podemos ver aqui na documentação que ele dá uma breve explicação sobre os campos, informando se ele é um campo obrigatório, quando está rec, ou se ele é um campo opcional. O tipo dele, né? Então aqui é um objeto, aqui é uma string, aqui é um enum, aqui é um booleano e uma breve descrição do campo. Copiei esta mensagem de requisição, venho para o Postman, vou em body, o tipo do conteúdo é um raw, o formato do conteúdo é um JSON, então colo o corpo da requisição. Para indentar ali minha requisição, vou clicar em Beautify. Então vamos iniciar aqui o processo de preenchimento dos campos. O primeiro campo é o Employee Number, ou seja, o Employee Number é único para cada usuário, ou seja, é o ID daquele usuário. Então o primeiro usuário que eu vou adicionar, por exemplo, vai ter o Employee Number 000001, ok? O nome vai ser o nome do usuário, então vou estar cadastrando meu usuário, Giovanni Bublitz. O tipo do usuário, né? Então ele pode ser um usuário normal, um visitante ou um usuário de blacklist. Vou estar cadastrando primeiramente um usuário normal. Este campo Close Delay Enable não vou estar utilizando neste momento. E aqui é a validade de acesso deste usuário. Então, se eu passar o campo Enable igual a True, o usuário vai respeitar o tempo configurado aqui entre tempo inicial e tempo final. Caso eu passe ele como false, esse usuário vai ter acesso por tempo indeterminado, ok? Então, vou estar passando ele como true e vou estar passando aqui o tempo também. Vou remover aqui o GMT. Então, eu vou colocar aqui 2023 04 23. Horário inicial aqui vou colocar 0000, a partir da meia-noite. Vou estar copiando esse tempo, porque eu vou estar usando o mesmo formato aqui no end time, ok? Então vamos copiar aqui o end time para o end time. E eu vou estar colocando aqui o tempo, então 2033, ok? Posso apagar esses comentários. O tipo do tempo, né, se ele vai ser baseado no UTC ou no horário local do dispositivo, eu vou manter o horário local do dispositivo. Campo Belong Group seria qual que é o grupo que esse usuário vai pertencer. Como eu ainda não fiz o gerenciamento de grupos, eu vou estar apagando este campo. O Password seria se o usuário vai utilizar alguma senha para digitar ela no terminal facial e utilizar essa senha para realizar o acesso. Vou estar deixando aqui a senha 225588. O door right seria qual que é a porta que o usuário vai ter acesso. Então, quando a gente verificou aqui a capacidade, né, a gente vai ter alguns campos, como por exemplo o door right. Então, podem ver aqui que ele tem no mínimo 1 e máximo 1, porque a gente só tem
uma porta nesse meu dispositivo, né? Então, se fosse, por exemplo, uma controladora com 4 portas, ele teria a porta 1, 2, 3 e 4. No meu caso, vou manter o valor 1. O write plan. Write plan é um campo que alguns integradores esquecem de preencher. Eles adicionam um usuário, sim, esse write plan, e quando o usuário vai fazer o acesso, esse usuário não consegue abrir a porta. Isso por quê? Porque ele esqueceu de passar o write plan e o usuário sem o write plan, para o terminal ele não tem acesso nenhum. Então, vamos configurar aqui qual que é a porta que ele vai ter acesso. Então, eu vou colocar aqui a porta número 1 e qual que é o template. Todos os dispositivos de controle facial eles já vêm com o template número 1 configurado para ter acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, vou estar utilizando este template inicialmente. O Max Open Door Time vai ser utilizado quando eu adicionar um visitante. Então, se esse visitante puder acessar esse terminal facial no máximo 5 vezes, eu passo aqui o número 5 e quando o usuário acessar as 5 vezes, a próxima vez que ele acessar, ele vai ser bloqueado. Não é válido para quando estou adicionando um user type do tipo normal. Okay? Os demais campos aqui não vou estar utilizando, então vou estar excluindo eles. Montado então o corpo da minha requisição, vou salvar ele aqui e vou dar um send. Resposta ok, ou seja, o usuário deve ter sido criado. Vamos verificar na interface web se ele foi criado. Atualizo a minha página. Então tá lá, o usuário com ID 000001, tipo do usuário user, nome Giovanni Bublitz. E aqui está o start time e o end time, ok? Se eu quiser criar um visitante, basta que eu utilize aqui o campo visitor. Vou criar como 0002. E aqui eu vou colocar um outro nome, vou colocar Giovanni Quintino. E o Max Open Door Time vou colocar aqui para ele no máximo 3 vezes. Depois de 3 vezes ele não vai conseguir mais acessar. Os outros campos aqui vou estar excluindo, pois não vou estar utilizando. E vou dar um send. O usuário foi criado. Vamos atualizar. Então, aqui temos o usuário Giovanni Quintino, tipo visitante, com o ID 0002. O que vai acontecer se eu tentar criar um usuário aqui com um employee number de um usuário que já existe? Então, vamos colocar aqui Matheus Rezende. Vou executar a requisição. Ele vai informar que o employee number já existe, ou seja, ele não vai conseguir adicionar essa pessoa. Okay? Então, podemos ver aqui na interface web que os dados continuam iguais. Este é o processo para adicionar pessoas através do WhatsApp. Vamos verificar agora o processo para editar as informações de uma pessoa através do protocolo WhatsApp. Então, na documentação, viemos em gerenciamento de pessoas, API Calling Flow, Person Information Editing. Então, ele pede aqui para, primeiramente, verificar as capacidades de gerenciamento de pessoa. Esse comando a gente já executou anteriormente e já tem a resposta. Ele pede para verificar se no campo Support Function contém put. Vamos verificar aqui a resposta. Então, em Support Function contém put, ou seja, a gente consegue editar as informações de pessoas. Se não tivesse esse campo, não era possível fazer a edição de pessoas. Para editar pessoas, então, vamos ter que montar uma requisição no Postman, utilizando o método put, no endpoint mencionado no item 2. Vamos abrir o Postman. Vou duplicar esta requisição. Venho na API, copio o endpoint do item 2 e colo no Postman. O método informado aqui é o método put. E dou um salvar. A autorização ele já puxa da requisição anterior, porque eu acabei duplicando ela, né? E o corpo ele também puxou da requisição anterior.
mas precisamos ver na documentação o corpo da requisição. Para isso, vamos acessar a documentação, viemos aqui em API Reference, Person and Credential Management, Edit Person Information. Então aqui a gente vai ter a requisição com uma mensagem que será passada no corpo da requisição. Vamos copiar esta mensagem. Vamos colar aqui no nosso body, selecionamos a opção Raw e o tipo JSON. Clicar em Beautify para indentar a minha requisição. Então vamos ter ali praticamente os mesmos campos que tivemos no adicionar pessoas. Então vou estar colocando aqui o Employee Number, o número da pessoa que eu estou querendo editar. Vou editar o meu usuário, Giovanni Bublitz, 000001. Posso pegar essa informação aqui na interface web. O nome dele eu vou estar mudando então para Matheus Rezende. O tipo do usuário, vou manter o usuário normal. Close Delay Enable não vou estar utilizando. A validade eu vou deixar como True, utilizando os mesmos períodos que eu configurei no comando de adicionar pessoa. Belong Group, vou manter o grupo 1. Senha, vou manter a mesma, 225588. Door Right, só temos uma, vou manter a porta 1. E o Write Plan aqui, também vou manter o mesmo Write Plan da requisição anterior. Todos os outros campos abaixo eu não vou estar utilizando, então vou estar deletando eles. Então temos aqui usuário 000001, vai ser agora o Matheus Rezende. Vou executar a requisição. Retornou sucesso na requisição. Vamos verificar se o nome aqui do usuário foi alterado. Atualiza a página. Então o nome ali foi mudado para Matheus Rezende. Se eu tentar editar um usuário que não existe, por exemplo, o 0003, não tenho cadastrado ainda no terminal. Vou executar a requisição. Ele fala, a resposta da requisição é Employee Number Not Exist, ok? Então é necessário que o usuário esteja cadastrado no terminal facial para que ele possa ser editado. Apenas aqui vou renomear, que acabei esquecendo, editar pessoas. Então esse é o processo para editar informações de pessoas. Verificamos até agora dois comandos, um para adicionar pessoas e outro para editar pessoas. Agora vou mostrar para vocês um comando para aplicar pessoas. O que seria esse comando? Quando eu utilizo o método de aplicar, caso a pessoa não exista no terminal facial, ela é criada. Caso ela exista, ela é editada. E eu consigo ainda deletar essa pessoa através da requisição. Então vamos verificar qual que é o passo a passo para aplicar uma pessoa ao terminal facial. Então eu venho aqui em gerenciamento de pessoas, fluxo de chamadas da API e Person Applying. Primeiro item que ele pede para mim verificar é verificar a capacidade de gerenciamento de pessoas. Essa requisição já executamos anteriormente. Ele pede para verificarmos se o nosso port function contém setup. Vamos verificar. Então, o nosso port function contém setup, ou seja, eu consigo aplicar informações de pessoas. Se o nosso port function não tem setup, significa que não é suportado a aplicação de pessoas. Como o meu possui, então agora eu posso aplicar informações de pessoas, utilizando o método put neste endpoint que está no item 2. Então vamos lá no Postman, vou duplicar esta requisição, renomear ela para aplicar pessoas, volto aqui na API, copio o endpoint. O método, a gente está vendo que é o método put, então vamos manter o método put, colamos aqui o endpoint e salvamos a minha requisição. Então, para pegar o conteúdo aqui da minha requisição para aplicar a pessoa, eu vou estar acessando a opção API Reference,
gerenciamento de pessoas e credenciais, configurar informações de pessoa. Então, vou estar copiando aqui o exemplo da minha requisição, da minha mensagem de requisição, vou estar colando ela no Postman. Aqui selecionei o body, raw, formato JSON. Colei a minha requisição, vou identar aqui em Beautify. O Employee Number seria o número do usuário que eu vou estar querendo adicionar ou editar ou excluir. Então, vou estar adicionando um outro usuário, que seria o usuário 000003. Aqui no nosso terminal, nós não temos esse usuário ainda. O campo Delete User é utilizado quando eu quero deletar o usuário. Se eu quero deletar este usuário, eu passo ele como True. Como eu estou querendo adicionar o usuário, eu vou passar ele como False. O name será o nome do usuário, então eu vou colocar aqui agora Giovanni Bublitz. O tipo será o tipo do usuário, podendo ser um usuário visitante, um usuário normal ou um blacklist. Vou estar cadastrando um usuário normal. Close, Delay, Enable não vou estar utilizando. E aqui vou estar usando a validade. Validade eu posso estar usando o mesmo padrão que eu uso para adicionar e editar pessoas. Vou copiar aqui e vou colar os campos aqui. Lembrando que quando Enable é igual a False, o usuário tem acesso por período indeterminado. Quando eu coloco ele como True, então os tempos aqui, inicial e final, são respeitados. O grupo, só tem um grupo no meu terminal, conforme foi verificado aqui nas capacidades do dispositivo. A senha, não vou estar adicionando uma senha para esse usuário, pois ele não é um campo obrigatório. DoorWrite, vou estar passando o DoorWrite 1, lembrando que o 671MF ele só tem uma porta, né? Então não faz sentido passar outras portas. O WritePlan seria qual que é o direito desse usuário, né, de acesso dele. Então vou estar colocando a porta número 1 e o template número 1, que é cadastrado default no firmware do dispositivo. Todos os outros campos aqui não vou estar utilizando neste momento. Então aqui eu tenho a configuração para aplicar um usuário ao terminal. Vou estar executando a minha requisição. Ela me retornou sucesso. Vamos acessar novamente a interface. Então aqui eu tenho Matheus Rezende e Giovanni Quintino. Vou atualizar a página. Então o usuário Giovanni Bublitz foi adicionado aqui com ID3. O que acontece se eu mudar aqui para, por exemplo, adicionar o usuário Aldrin Oliveira? Então, utilizei o usuário Aldrin Oliveira e vou executar a requisição de novo. Então, o que ele faz? Como o usuário 000003 já existe, ele simplesmente pega e edita as informações do usuário 000003. Então, vejo que o nome é Giovanni Bublitz, vou atualizar a página, ele atualizou ali para Aldrin Oliveira. Ok? Se eu passar o campo Delete User igual a True, vou executar a requisição, retornou status 200, ok? Atualizar a página, então o usuário 000003 foi deletado. Então, este é o método para aplicar um usuário. Ele pode tanto adicionar, quanto editar, quanto excluir os usuários, dependendo do corpo da requisição e os usuários já estarem cadastrados ou não no terminal facial. Estarei mostrando agora o processo para pesquisa de usuários através do terminal facial. Então, aqui na API, vemos em gerenciamento de pessoas, fluxo de chamadas da API, pesquisa de pessoas. O primeiro item que ele pede é para verificar a capacidade de gerenciamento de pessoas. Já executamos essa requisição anteriormente e ele pede para verificarmos se o nosso port function contém get. Então, vamos lá no Postman, a requisição executada está aqui e o nosso port function contém get. Isso indica, então, que a gente consegue fazer a pesquisa de pessoas. Se não possui esse get no nosso port function, significa que a pesquisa de pessoas não era suportada. Então, como meu suporte, vou estar pesquisando o número total de pessoas. Quando vocês veem esses quadrados aqui laranjados na API, significa que essa requisição não é uma requisição obrigatória, é uma requisição opcional, tá?
Então eu vou estar verificando quantas pessoas eu tenho no meu terminal. Aqui na interface eu vejo que eu tenho 2. Vamos verificar o que a API vai me retornar. Então, vou duplicar esta requisição e vou criar uma requisição para pesquisar o número de pessoas. Então, vou renomear ela para pesquisar número de pessoas. O método é get e o endpoint está no item 2 ali da minha descrição do fluxo. Então, aqui está o item 2, vou copiar este endpoint, vou alterar o método para get e colocar o endpoint aqui. Aqui no bar, então, como é um get, eu não vou precisar estar utilizando nenhum bar, vou deletar ele e colocar como nome. Salvei a minha requisição, vou executar ela. Então, está aqui a resposta. Ele possui 2 usuários, corretamente, conforme a gente pode ver aqui na aba de usuários. O próximo passo da API é pesquisar as informações de pessoas em páginas. Então, vamos estar utilizando o método post no endpoint mencionado no item 3 da API. Então, viemos aqui, vamos copiar este endpoint, abrimos o postman, duplicamos a requisição, vou renomear ela para pesquisar informações de pessoas. Então, aqui eu tenho este endpoint e o método é post. Então, lá no postman, vamos alterar o método para post e utilizar o endpoint mencionado. Para saber o corpo da nossa requisição, vamos acessar a opção API Reference, gerenciamento de pessoas e credenciais, pesquisar por informações de pessoas. Então, aqui embaixo eu tenho um exemplo da minha requisição, do corpo da minha requisição. Vou copiar este exemplo, venho no Postman, clico em Body, Raw, o formato da minha requisição é JSON e colo aqui. Vou identar a minha requisição clicando em Beautify. Então aqui temos os campos. O Search ID ele é utilizado como um ID da pesquisa. Ele vai ser utilizado para facilitar o fluxo de pesquisa. Então, por exemplo, se vocês realizaram uma pesquisa e no futuro precisem realizar essa mesma pesquisa, basta utilizar o mesmo ID para que o terminal facial agilize o retorno do resultado da pesquisa. Então aqui eu vou estar utilizando o Search ID 1A, 2B, 3C, por exemplo, pode ser um Search ID qualquer. O campo Search Result Position. Então o que acontece? O terminal, no meu caso, ele tem 2 pessoas, porém ele consegue trazer até 30 resultados em uma página. Então, se o meu terminal possuísse, por exemplo, 90 pessoas, a primeira pesquisa eu inicio na posição 0, que ele vai me trazer as primeiras 30, a segunda pesquisa realizo na posição 30 e a terceira pesquisa na posição 60. Okay? O Max Results ele vai ter uma capacidade de me retornar até 30 resultados. O Employee Name List ele vai ser utilizado quando eu desejo fazer a pesquisa por uma lista de usuários específicos. Neste primeiro momento, não vou estar utilizando esse campo, porém depois estarei demonstrando como utilizá-lo. Os demais campos vou estar excluindo. Vou executar a requisição. Então, vocês podem ver aqui que na resposta ele me trouxe as informações dos 2 usuários, né? Informando aqui o primeiro usuário, Matheus Rezende, e o segundo usuário, Giovanni Quintini. Vou mostrar agora o processo de pesquisa com a lista de usuários. Então, vou vir aqui, vou colar a lista. Então, aqui eu coloco qual usuário, qual que é a lista de usuários, né, que eu quero buscar. Então, por exemplo, aqui eu quero pegar só o usuário 000001. Vou executar a requisição, apenas mudo o Search ID. Então, ele vai me retornar aqui somente o usuário 000001. Vou mudar aqui o ID da pesquisa e pesquisar só o 000002. Executei a requisição, trouxe somente o 000002. Se eu quiser ambos os usuários, posso colocar aqui, então, tanto o 000001
quanto o 000002. Vou estar executando, então ele retorna os 2 usuários que eu filtrei, ok? Então, esse é o processo de pesquisa de usuários. Vamos verificar agora o processo de deletar pessoas através do protocolo ISAP dos terminais faciais Hikvision. Então vamos na API, em gerenciamento de pessoas, fluxo de chamadas de API, deletar pessoas. A primeira parte do processo é verificar a capacidade de configuração do dispositivo de controle de acesso. Então essa requisição GET neste endpoint já executamos anteriormente. Precisamos verificar se o campo isSupportUserInfoDetailDelete existe e se o valor dele é true. Se ele existir, então podemos deletar pessoas, e se ele não existir, o processo de deletar pessoas não é suportado pelo terminal facial. Então vamos verificar lá no item 1, o campo, copiar este campo. Na requisição, então, já executamos anteriormente, passando a autenticação digest. Vamos pesquisar na resposta se o campo existe. Então encontramos aqui na resposta o campo isSupportUserInfoDetailDelete e o valor dele é true, ou seja, esse terminal ele suporta o processo de deletar pessoas. Voltamos para a documentação e agora podemos deletar pessoas no nosso terminal facial. Atualmente eu tenho 3 usuários aqui no meu terminal facial, com ID 1, 2 e 3. Okay? Então vamos fazer o que? O processo de deletar pessoas, ele suporta deletar tanto todas as pessoas de uma vez, quanto deletar as pessoas através do ID dela, através do Employee Number, ok? Vamos montar a requisição primeiramente no Postman. Vou duplicar a minha outra requisição para puxar já o endereço do servidor e as autenticações. Vou renomear para deletar pessoas. Ele informa que o método é put e este seria o endpoint da minha requisição. Vou copiar este endpoint do item 2 aqui do meu fluxo de chamada e vou colar este endpoint aqui no meu Postman. Altero o método para put e eu precisaria colocar um body, um formato ali da minha requisição. Para saber os limites ali da minha requisição, eu posso simplesmente alterar aqui removendo a interrogação format JSON e colocar aqui capabilities. Altero aqui para get e executo a minha requisição. No body aqui posso remover o body. Então aqui ele informa quais são os campos suportados. Na documentação eu também tenho um formato dessa requisição, aqui em API Reference, gerenciamento de credenciais e pessoas. E no processo de iniciar o delete de todas as pessoas, incluindo os cartões vinculados a ela, as biometrias, as faces e as permissões do usuário. Então aqui eu vou copiar o formato da minha requisição, volto para o Postman, na minha requisição de deletar pessoas, vou voltar aqui o endpoint para o formato que era, altero o método para put, o authorization mantenho ali o digest, utilizando as variáveis que criamos anteriormente. No corpo da requisição, viemos em raw, colamos o exemplo do body que pegamos da API, vou clicar em Beautify para indentar a minha requisição. Então, a primeira requisição que eu vou mostrar é deletando através do ID do usuário. Então, aqui no Mode, ele informa que suporta by Employee Number. Então, vou colar aqui e vou deletar através do número do usuário. Aqui eu preciso passar qual é a lista de usuários que eu vou estar deletando. Então, vou passar aqui, por exemplo, o Employee Number 000003. Vou copiar este Employee Number aqui. Os outros campos aqui eu posso estar deletando, pois não vou estar utilizando. E executo a minha requisição. Informou status OK. Quando ele informa o status OK, indica que o processo foi iniciado, não que ele foi concluído. Como eu deletei um único usuário, esse processo ele vai ocorrer muito rápido e praticamente no momento que eu executei a requisição, ele já vai ter deletado os usuários, tá? Então vamos verificar aqui na lista de usuários. Vimos que o usuário 000003 foi deletado. Se eu quiser deletar 2 usuários, por exemplo, 000001 e 000002,
podemos aqui na nossa requisição, então, colocar o outro usuário. Então, vou colocar aqui o 000001 e o 000002. Vou executar. Ele informa a resposta de sucesso e quando eu atualizar a minha lista de usuários, os usuários já vão ter sido deletados. Então, aqui indica que o processo foi iniciado e, no caso, o terminal está deletando os usuários que eu passei e as suas credenciais. Para mais usuários, basta ir adicionando aqui na lista dos employees quais são os usuários que eu quero deletar. Caso eu deseje deletar todos os usuários do terminal, basta que eu utilize aqui o mode como all. Então, todos os usuários serão deletados. Vou adicionar alguns usuários no terminal para fazer essa requisição. Adicionei aqui os 3 usuários que eu desejo deletar em uma única requisição. Voltamos para a requisição para deletar todos os usuários e executamos ela. Nesse momento, então, foi iniciado o processo. Como são poucos usuários, ele vai deletar instantaneamente praticamente. Então, todos os usuários foram deletados desta forma, ok? Na API, no processo do fluxo de chamadas, é informado então que o processo ele foi iniciado. Para verificar o status, o andamento do processo de deletar pessoas, precisamos utilizar esta requisição aqui, get neste endpoint. Podemos chamar ela repetidamente até o status ser concluído, ter o status de sucesso. Vamos montar essa requisição no Postman. Vou duplicar essa requisição e vou renomear ela para obter status de delete de pessoas. Vou alterar o método para get e o endpoint, então, vamos copiar o endpoint aqui do item 3 da nossa documentação. Copiar este endpoint e colar o endpoint aqui na nossa API. O body podemos remover ele, colocando como nome, e executamos a nossa requisição. Então aqui ele já informa o status de sucesso porque o processo já foi finalizado. Então esse foi o vídeo ensinando o processo de deletar pessoas e credenciais dessas pessoas através do protocolo ISAP dos terminais faciais Hikvision. Obrigado por assistir o vídeo.